Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, para mais um pré-jogo neste canal. Vamos falar sobre Bahia e Colo-Colo, que se enfrentam amanhã na Arena Fonte Nova, em jogo válido pelo Campeonato Baiano. É o Tricolor de Aço tentando confirmar a sua classificação para as semifinais do estadual. A gente ainda tem alguns jogos a cumprir e a gente não pode desperdiçar pontos. Lembrando que o Bahia iniciou o Campeonato Baiano com um time alternativo nas 3 primeiras rodadas, não conseguiu nenhum triunfo e por conta disso esse jogo do Colo-Colo se torna importantíssimo. A tabela segue embolada e o Bahia precisa do triunfo para continuar dentro do G4. No vídeo de hoje eu vou trazer a provável escalação da equipe, vamos trazer também as informações da equipe do Colo-Colo, além, claro, de trazer uma análise da partida, como a gente sempre faz aqui no canal. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo, para que você possa ajudar aqui o nosso trabalho e também o nome do Esporte Clube Bahia. E claro que você, torcedor, possa se inscrever para ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informação sobre a equipe do Colo-Colo de Ilhéus, que vem para esse jogo encarar o Tricolor de Aço. O Colo-Colo que não vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Baiano, é bem verdade. O Colo-Colo está na vice-lanterna da competição, precisa desesperadamente do triunfo na Fonte Nova para tentar sobreviver no campeonato e manter viva, né, as esperanças de permanecer na elite do futebol baiano, mas algo bem difícil de acontecer, né? Vamos convenhar, o Colo-Colo é uma das equipes mais frágeis desse estadual. Assisti alguns jogos do time, não gostei muito. Assisti o jogo, por exemplo, também contra o Vitória. Foi uma equipe muito frágil, muito fácil de ser batida. Eu acho que a tendência é que isso aconteça também amanhã na equipe na Fonte Nova, né? Não é cantando vitória antes da hora, nem entrando de salto alto, mas é claro, a soberania do Bahia, o poder técnico do clube é muito maior do que comparado ao time do Colo-Colo, que vem tentando, como eu falei, a sobrevivência no Campeonato Baiano. Falando agora sobre o Bahia, temos algumas novidades para falar e eu estou animado para falar sobre isso. O atacante Kaique, no qual eu gosto muito do Kaique, eu sei que muitos torcedores não gostaram da contratação, mas eu estou muito esperançoso que o Kaique possa voltar a recuperar o seu futebol novamente, aquele mesmo futebol que ele demonstrou quando teve a sua passagem no Bahia. Já está regularizado, já está no bid, já está pronto para estrear, mas não vai estrear contra o Colo-Colo. Ele só fez apenas 2 treinamentos com o time principal e por conta disso o técnico Rogério Ceni optou por não relacioná-lo para a partida de amanhã. Então, o 2K vai ter que assistir no camarote, vai ter que assistir longe, provavelmente já no próximo jogo pelo Campeonato Baiano ou até mesmo Copa do Nordeste ele possa já estar no banco de reservas. Acredito que não vai demorar muito, ele não estava sem ritmo de jogo, né? Inclusive já tinha jogado nesse mês de janeiro pelo clube dele lá na Holanda, pelo Sparta Rotterdam, mas jogou apenas 8 minutos, né? Se eu não me engano foi no dia 9 de janeiro, a última partida do Kaique. Ele tá com ritmo de jogo, ele tá bem fisicamente, tá pronto para jogar, mas porque ainda fez apenas 2 treinos com o Rogério, ele optou por deixar o Kaique de fora. Outro jogador que está totalmente recuperado, e esse sim relacionado, é o Gabriel Xavier, que vai ser relacionado pela primeira vez na temporada. Ele que vinha de fora, né, por conta de dores no joelho, se recuperou, fez os treinamentos normalmente, fez a transição corretamente também e já está pronto, já está à disposição do técnico Rogério Ceni para o confronto de amanhã. Inclusive pode ser titular, vou falar sobre isso daqui a pouco. Outro jogador que é tratado como dúvida, mas que treinou normalmente, é o lateral direito Santiago Arias. Esse fez os treinamentos de hoje, por exemplo, treinou normalmente com o grupo, tudo certinho, porém ainda é tratado como dúvida para o confronto, porque ele ficou muito tempo parado, não conseguiu treinar bem na pré-temporada. O Gilberto começou bem, na minha opinião, a temporada, junto com o Cauã Davi também, que inclusive pode ser titular nesse jogo, e por conta disso, o Santiago Arias é tratado como dúvida. Eu arriscaria deixar o Santiago Arias no banco, até mesmo relacionado ali e tal, mas sem exigir muito dele, porque ele tá voltando agora, dá alguns minutos no segundo tempo, para ir ganhando ritmo de jogo novamente, para não acontecer uma nova lesão ou uma coisa do tipo, né? Para que ele não possa sentir novamente mais dores. Vamos agora falar sobre a escalação do Bahia, que a gente deve ter algumas mudanças em comparação ao time que enfrentou a equipe da Juazeirense, né, na quarta-feira passada, se não me engano foi quarta-feira, lá no Adalto Moraes, no segundo jogo, né, da Copa do Nordeste, da fase de grupos. O goleiro dessa vez deve ser o Danilo Fernandes. Na lateral direita existe a dúvida, porque o Gilberto foi titular no último confronto, mas a tendência é que ele continue. Mas lembrando, pode haver a possibilidade do Cauã Davi jogar. A zaga deve ser composta pelo Canu, que deve voltar, junto com ele, Mingo ou Gabriel Xavier. Um dos dois vai jogar. O Mingo jogou o último jogo lá na Juazeirense, e como o Rogério vem fazendo sempre esse rodízio, pode ser que o Mingo apareça novamente como titular, e a tendência é que isso aconteça. Mas, como o Gabriel Xavier está totalmente recuperado, e caso o Rogério opte por tentar dar ritmo de jogo para ele, um jogo com menos intensidade e tal, o Gabriel Xavier pode aparecer no lugar do Ramos Mingo. Na lateral esquerda, Luciano Juba. Meio de campo com Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Eric pode jogar, e a tendência é que ele jogue no lugar do Jean Lucas. Na frente, Cauli. À frente com Tassiano, ou Tassiano não, meu Deus.
À frente com o Luciano Rodrigues e o Ademir. Tassiano tá no Santos, não tem nada a ver mais com o Bahia. Era o costume daquela escalação que ele repetia todo e todo jogo, já ficou no costume na cabeça, porque todo vídeo eu falava, mas o ataque deve ser Luciano Rodrigues e Ademir. O mesmo time, né, mesma base do time considerado titular, que vem jogando nos últimos jogos, é o Bahia que, como eu falei para vocês, precisa do resultado, lembrando que, por exemplo, né, eu falei essa escalação, mas óbvio que pode ter mudanças, é a provável escalação, é a tendência que aconteça. Pode, por exemplo, o Eric Puga pode jogar no lugar do Cauli, isso pode acontecer caso o Elopite começar como titular, lembrando que o Cauli começou o último jogo contra a Juazeirense, então por isso existe essa dúvida. A mesma coisa tinha Lucas, que pode entrar no lugar do Eric, o Nestor, que pode entrar no lugar do Cauli, ou seja, são várias as possibilidades, são várias as formas, né, de se montar esse time. É o que eu falei lá no início da janela de transferências. Às vezes o torcedor pode ter ficado incomodado com os nomes, com as contratações, achando que eram reforços que não poderiam, por exemplo, né, que são jogadores que viriam, mas que não seriam titulares. Mas quando você olha nesses momentos, né, e olha para o banco de reservas, você vê um time com qualidade, pelo menos para mudanças, né? Você tem o Rodrigo Nestor, você tem o Eric Puga, tem jogadores que estão dando certo. Ah, mas é só Campeonato Baiano, é Copa do Nordeste. Eu sei, eu não estou falando pelo desempenho nos últimos jogos. Óbvio que é embasado um pouquinho, mas não é somente sobre isso. É muito melhor você ter um Rodrigo Nestor no banco de reservas para substituir o Cauli do que não ter ninguém, como acontecia na temporada passada. É muito bom ter o Eric Puga às vezes para entrar no lugar do Cauli ou para fazer alguma ponta ali. Um jogador que começou bem a temporada. Era melhor do que você, por exemplo, ter o Ademir em má fase, como foi em alguns momentos na temporada passada. Ou até não ter opção. Enfim, são várias as possibilidades. É muito melhor ter um Eric do que um Iago Felipe. Enfim, é mais ou menos sobre isso. E que ajuda bastante. Falando sobre a análise do jogo agora, meu povo, eu acho que, assim, primeiro falar sobre o jogo em si, não tem muito o que falar. É um time que vai ter mais a posse de bola, é um time que vai tentar se impor. Eu sei que o desempenho do último jogo contra a equipe da Juazeirense não deixou uma boa impressão, mas o Bahia não fez um jogo tão ruim assim, né? Sim, não esse jogo da Juazeirense, mas numa somatória geral da temporada não fez jogos tão ruins assim quando o time jogou em campos bons. O campo do Adalto Moraes é um campo muito difícil de se jogar. Ah, mas jogou contra o Jequié e não jogou tão mal assim. Meu amigo, Bahia jogou mal, a mesma coisa do Jequié. A diferença é que os dois times competiu. A mesma coisa aconteceu no Adalto Moraes. Eu acho que a diferença do jogo contra o Jequié para o jogo do Adalto Moraes é que o Bahia foi um pouco lento nas ações. Foi um time que não teve tanta velocidade, não foi um time que tentou impor o seu ritmo, não tentou duelar na força, não conseguiu pelo menos essa superioridade. Tudo bem que o time da Juazeirense é um pouco melhor do que a do Jequié, mas mesmo assim foi um Bahia fraco em termos de desempenho físico naquele jogo. Mas não dá para comparar, quando você olha para aquele gramado, não dá para chamar, não dá para comparar, por exemplo, com o jogo que foi o Bavi, né, a Fonte Nova. Aí sim você pode falar, pô, o Bahia não foi tão bem, acho que poderia ter sido melhor aqui. É início de temporada, vamos ter calma, é apenas um jogo de Copa do Nordeste de fase de grupos, uma competição que o Bahia tem, obviamente, totais condições ainda de classificação. Era um resultado que, no meu ponto de vista, não é que era esperado, mas que eu sabia que poderia acontecer, tendo em vista as condições do campo. O Adalto Moraes é um. Assim, eu estava assistindo hoje Manchester City, um time da terceira divisão na Inglaterra. A qualidade do gramado é uma coisa espetacular, no futebol europeu de uma maneira geral. E você olha a condição do gramado e você olha, por exemplo, duas fotos, né, do gramado daquele estádio para o gramado do Adalto Moraes, você pergunta, pô, é o mesmo esporte? Porque não tem comparação. Assim, é um gramado que é impossível conseguir jogar bem, é impossível praticar um bom futebol, é impossível você assistir uma boa partida de futebol num campo daquele. Então, vamos esperar para o jogo de amanhã contra o Colo-Colo, o Bahia tentando se pôr, com a posse de bola, vamos ver como é que o time vai ser, se vai ser veloz nas ações, se vai conseguir fazer os gols com facilidade, se vai ter dificuldade contra a defesa do Colo-Colo, enfim, não era para ter, porque como eu falei, é um dos piores times do Campeonato Baiano, o Bahia vai tentar se impor e obviamente tem que conseguir o triunfo, tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, se você gostou, não se esqueça de dar o teu gostei, que é muito importante. Até o próximo vídeo, valeu. Não se esqueça de se inscrever também, próximo vídeo, valeu, tchau.